E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos e excelentes, além da saúde, né, que precisa sempre andar em dia. Também por conta de vitória. Vencer é sempre muito bom. Imagina só que eu tenho um monte de matéria para fazer quando o jogo termina. Como é bom trabalhar depois de vitória. E ainda mais, essa que o Ceará conseguiu diante do Cruzeiro, virando o jogo em pleno Mineirão e batendo a equipe cruzeirense por 2-1, até então líder do Campeonato Brasileiro. Então, é muito, muito, muito bom. Eu desejo para vocês, esses são os meus votos sinceros, que Deus abençoe, proteja e oriente cada um de vocês. Amigos, amigas, que bom a gente está falando sobre vitórias. Nesse vídeo, uma vitória importante como essa contra o Cruzeiro, né? Nesse vídeo, a gente vai entender aqui como é que o Ceará conseguiu vencer esse jogo diante do líder quando teve insucessos contra equipes que estão abaixo na classificação e que tecnicamente são piores. O que foi diferente para o Ceará conseguir vencer essa partida diante da equipe do Cruzeiro? Também vamos conversar sobre contratações. Vina está acertado? Sim. Contratado? Só quando ele assinar o contrato, mas eu acho que isso é detalhe, até porque eu conversei com o Vina algumas vezes e a vontade dele vir para o Ceará é muito grande. Vou falar um pouco sobre isso. E o Condé fala já sobre as características do Vina, já entendendo como é que ele vai utilizar na sua equipe. A gente vai falar também e ouvir o Condé um pouco sobre isso. Também vamos conversar sobre o que tem o Ceará daqui para frente, né? Primeiro, em relação a contratações. O Vina vem, mas o Ceará continua tendo outras possibilidades e necessidades. Né? Possibilidades de trazer, necessidades para completar o seu elenco. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E os próximos jogos do Ceará. O Ceará ainda tem jogos dificílimos pela frente nesse Campeonato Brasileiro, mas é assim. Não queria estar na Série A? A gente não queria estar na Série B. Torcedor do Ceará, eu como repórter que faço a cobertura, é muito, muito melhor cobrir o meu time na Série A do Campeonato Brasileiro. E óbvio que vocês também pensam a mesma coisa. E na Série A não tem moleza, só tem jogo complicado, podem ter certeza disso. Então, esses são os assuntos dos quais a gente vai conversar. É tempo para você deixar o seu like, é o seu ok para o canal, é onde você diz, olha, gostei do vídeo, eu estou comprometido com esse canal, eu gosto das informações, eu gosto dos pontos de vista, eu quero participar, eu gosto de tudo isso, então você dá o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu legalzinho, o seu ok e a sua aprovação para o nosso vídeo. Agora, se você gosta mesmo do canal, está na hora de fazer a sua inscrição no nosso canal. Você vai lá na página principal, clica no inscreva-se, torna um inscrito, vai no sininho e ativa todas as notificações. E assim, sempre quando tiver vídeo novo, você vai ser notificado, vai vir para o nosso canal e vai poder ter todas as informações que a gente tem por aqui. Então, agradeço demais por você participar conosco aqui no canal. Se você tem dificuldade de chegar na página principal, aqui abaixo tem a descrição do vídeo. Nessa descrição, o primeiro link vai direto para a página principal. Você clica lá, já vai para a página principal. Os outros links são das nossas redes sociais, então você pode nos seguir no Twitter, no Instagram e no TikTok, que tem vídeo, tem informação, tem notícia, e você fica à vontade para seguir a nossa cobertura em relação às informações do Ceará. Vamos a um recado rapidinho de Primos Motopeças. Quando a gente voltar, a gente vai conversar sobre todos esses assuntos por aqui. Até lá!
Ramos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Legal, a gente está conversando por aqui, muito bom, vamos detalhar sobre essas situações que aconteceram. O Ceará voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, importantíssima essa vitória diante do Cruzeiro por 2-1 em pleno Mineirão. Primeiro, vou logo dizer para vocês, no meu ponto de vista, o porquê, diferente de outros jogos, dessa vez o Ceará saiu de campo com a vitória nesse jogo dificílimo pelo Campeonato Brasileiro. O Ceará vem de 3 derrotas, então vamos nos apegar a um comparativo com essas 3 derrotas. O Ceará jogou o Clássico Rei e venceu por 1-0. Depois disso, o Ceará perde para o Corinthians em casa, perde para o Internacional fora e perde para o Mirassol novamente no Castelão. Dessa vez, o Ceará sai para enfrentar um adversário tecnicamente melhor do que o Corinthians, melhor colocado do que o Corinthians, tecnicamente melhor do que o Internacional, melhor classificado do que o Internacional, tecnicamente melhor que o Mirassol, melhor classificado que o Mirassol, na casa dele, sai perdendo por 1-0 e vence de virada. Como é que isso acontece? Primeiro é futebol. Se fosse outro esporte, com certeza seria muito mais difícil. Mas é futebol, a gente está tratando de futebol. É no futebol que o Ceará está na Série A do Campeonato Brasileiro. Então ele precisa se valer das coisas do futebol. O Ceará foi cirúrgico na partida. Quem acompanhou meu vídeo anterior vai perceber, que foi o vídeo antes do jogo, quando nós conversamos sobre essa partida e o que o Ceará precisaria fazer para vencer, para empatar, para pelo menos pontuar no Mineirão. Eu dizia que para isso o Ceará tinha que fazer o seu melhor jogo na temporada. O Ceará não fez, no meu ponto de vista, o seu melhor jogo na temporada, mas ele fez o seu melhor jogo fora de casa na temporada. O Ceará tinha vencido na temporada o Sergipe, um jogo protocolar contra um time tecnicamente muito inferior para vencer lá no Sergipe. O Ceará fez um resultado que ele precisava classificar na Copa do Nordeste e venceu a equipe do Sampaio Corrêa, também de virada, por 2-1. Mas ali, uma questão, eu não indico que foi um jogo protocolar, em que quando os titulares entraram no segundo tempo, a equipe melhorou tecnicamente e é tecnicamente superior ao Sampaio, conseguiu a virada, conseguiu a vitória, conseguiu a classificação na Copa do Nordeste. Desta vez, no ano, jogos fora de casa, foi a melhor partida do Ceará. Primeiro, porque o time ele sabia muito bem o que ele precisava fazer. Ele entendeu o que seria o Cruzeiro no jogo, e claro que isso tem o Léo Condé passando todas as informações, e mesmo tomando o gol primeiro, o time não se abateu. Ele sabia o que ia fazer, ele tinha o foco no que necessitava fazer, e com esse foco a equipe seguiu, do início ao final da partida, para conseguir sair de campo com os 3 pontos e com o resultado de vitória. O Ceará começa a partida naquele toque de bola de saída e tentando não dar espaço ao Cruzeiro, mas logo no começo do jogo, o erro do Bruno. O Bruno tem uma certa dificuldade com os pés. E quem não é muito afeito a essa questão de jogar com os pés, comete erros bobos, que eu, você, no racha, que jogávamos na linha, normalmente não cometemos. Por que o Bruno erra o passe? Ele tenta o passe, ele recebe do Marcos Vitor e ele tenta o passe para o William Machado. Por que ele erra esse passe? Porque ele deixa a bola ficar quase em cima do pé esquerdo dele. Então, quando ele vai bater com a direita, ele bate meio que no pé, meio que na bola, meio que na grama. E a bola vai sem força. E é por isso que o Ceará acaba tomando o gol. Caio Jorge estava bem ali na frente, logo o artilheiro do Cruzeiro. Ele vai em busca da bola e, claro, antes do William Machado chegar, ele faz o gol. 1-0 para a equipe do Cruzeiro. E aí vem o que o Ceará tinha de tão especial nessa partida. O foco, a certeza de que se ele, como bom operário que o time do Ceará fizesse exatamente o que foi passado para ele pela sua liderança, no caso o técnico Léo Condé, ele conseguiria sair com um resultado positivo, independente de ter tomado o gol no começo do jogo. O Ceará continuou focado no que precisava fazer,
em nenhum momento destruiu aquilo que ele tentava fazer no jogo, trocando a forma que foi passada pelo Léo. Seguiu sendo o time operário que é por natureza, e as coisas aconteceram do modo que foram projetadas. Numa cobrança de escanteio, e eu não sei se vocês lembram disso, mas o escanteio só aconteceu porque o Lourenço chuta uma bola de fora da área, uma bola muito bem chutada no cantinho, e leva o goleiro a fazer uma grande defesa. Se o goleiro do Cruzeiro não está tão bem assim, o Cássio é um goleiro muito alto, né, tem uma ótima envergadura, ali o Ceará já poderia ter empatado o jogo com o Lourenço, mas houve a defesa. O Lourenço vai para o escanteio, e na cobrança de escanteio é aquela questão normal, natural. Se eu vejo vários grandalhões na área, eles serão os primeiros a serem marcados. Então você marca o William Machado, sabe que chega muito alto na bola. Você marca o Marcos Vitor, que é um zagueiro também com ótima estatura. E claro que você marca principalmente o Pedro Raul, que é um centroavante artilheiro. Se você deixar, sabe que ele na área de cabeça vai marcar o gol. E aí você esquece do Galeano. Porque se o jogador do Cruzeiro der uma olhada para um lado, uma olhada para o outro, ele diz, não, tem que marcar, mas é secundário, né? O Galeano, 1,70 m, né? Aí, vamos marcar quem é alto aqui. Pois foi exatamente o Galeano que recebeu essa bola na cobrança de escanteio e acabou colocando a bola para dentro e empatando o jogo para a equipe do Ceará. Daí, nós tivemos um restante de primeiro tempo, onde o Cruzeiro até tentou, mas teve dificuldades de entrar na área do Ceará. Tinha marcado um segundo gol antes do empate do Ceará, mas realmente um lance em que a bola toca na mão do jogador cruzeirense, então havia a irregularidade, o gol não valeu. E quando o Ceará empata o jogo, o Cruzeiro parece que fica atônico. Parece que era alguma coisa que ele julgava ser impossível. O Ceará vem aqui, faz um gol na gente. O Cruzeiro só tinha tomado um gol nessa volta de férias. Enquanto o Ceará só tinha marcado um gol, o Cruzeiro só tinha tomado um gol. Então, era meio que impensável para o Cruzeiro tomar um gol do Ceará no Mineirão, mas ele tomou ainda no primeiro tempo de jogo. E veio o segundo tempo, e o Ceará continuou na sua estratégia operária, fazer exatamente aquilo que tinha sido mandado pela sua liderança, porque é isso que o operário faz. Ele faz o que é determinado pela sua liderança. Chega ao ponto de, milimetricamente, o Ceará fazer falta quando tem que fazer, dar chutão quando precisa dar, e sair jogando quando precisava sair. E foi numa jogada onde o trio ofensivo daquele momento, que o Pedro Henrique já tinha sido substituído pelo Fernandinho, participou, que o gol saiu. Porque só quem tocou na bola, fora os três homens de ataque na jogada, foi o Bruno. O Bruno passa a bola para o Pedro Raul, que rapidamente passa para o Fernandinho. E o Fernandinho atinge com velocidade pela esquerda a área adversária, as proximidades. Por quê? Porque o Cruzeiro estava se lançando. Como é que nós vamos perder para o Ceará? Então estava se lançando. O Fernandinho recebe do Pedro Raul e atinge as proximidades da área adversária e cruza uma bola perfeita para o Galeano, que também está numa localização da área perfeita de frente, para cabecear, dando força à bola e mais uma vez vencendo o Cássio e mais uma vez marcando um gol para o Ceará. A partir daí o Cruzeiro se lançou. O Ceará até marca seu terceiro gol com o Marcos Vitor, que parece que por causa do joelho, porque o pé dele está atrás do pé do zagueiro, mas o joelho dele parece estar à frente, pelo menos é isso que o VAR mostra. Anulado o gol por milímetros, muito realmente pequeno, se realmente passou, parece ter passado o joelho em relação à linha do pé, foi por um espaço muito pequeno, milímetros. O Ceará não faz o seu terceiro gol, e aí é o Cruzeiro quem se lança, quem tenta. Teve até um momento de pressão, todo mundo sabia que obviamente isso ia acontecer no final do jogo, mas aí o Bruno consegue se redimir com boas defesas e com segurança em bolas cruzadas na pequena área altas. Essas são do goleiro. Bola cruzada alta na pequena área é do goleiro. Essas são do goleiro mesmo. Então o Bruno vai lá e faz a defesa.
E também em chutes, em finalizações, como a do Gabigol, e depois é o William Machado que brilha, não deixando que o Cruzeiro, mesmo com chute de dentro da área, esses chutes atinjam o gol do Ceará. Então foram muitos fatores, isso é muito bom. Quando você vence não só por um, quando você vence não só por 2, 3, não só pelo seu setor ofensivo, não só pelo seu meio campo, não só pelo seu setor defensivo, quando há uma participação geral numa vitória como essa que o Ceará consegue no Mineirão diante da equipe do Cruzeiro. Vitória de uma importância incrivelmente grande para a equipe do Ceará, que chega a uma pontuação já próxima daquilo que seria importante no primeiro turno. O Ceará chega a 21 pontos. Ele precisaria terminar esse primeiro turno, pelo menos, do meu ponto de vista, com 23, para marcar 22 no segundo turno. Se for mais, ótimo. Se for menos, vai ter que fazer um segundo turno de almanac. Mas se ele conseguir fazer de 23 ou mais, ele facilita a sua situação de segundo turno para não só chegar aos 45, mas quem sabe tentar uma pontuação um pouco melhor dentro desse Brasileirão. E é claro que uma vitória como essa deixa extremamente feliz o técnico Léo Condé. Imagina só, 3 derrotas consecutivas, com a possibilidade de chegar ao número de 6. Real. Real porque o Ceará enfrentou o Cruzeiro, depois o Flamengo, depois o Palmeiras. Então, se chegasse a 6, poucos técnicos se mantêm com 6 derrotas consecutivas nesse futebol brasileiro. E o Condé barrou esse ciclo de derrotas com uma vitória no Mineirão de frente ao Cruzeiro. E é claro que o técnico do Ceará estava muito feliz, ele sabe da importância desse resultado. Realmente muito difícil jogar com o Cruzeiro aqui em qualquer circunstância, mas principalmente esse momento que o Cruzeiro está com uma boa equipe, muito bem treinada, com boas peças, bons jogadores. Então uma vitória que nos dá confiança para esse momento de competição, onde muita gente meio que já está achando que a gente iria perder essa trinca de jogos aí, porque são teoricamente as melhores equipes do momento do futebol brasileiro. Então o Ceará mostra a sua força, vamos, né, mais uma pedreira domingo contra o Flamengo, jogo muito difícil, mas a gente espera fazer um grande jogo e vamos passo a passo aí para a gente finalizar esse primeiro turno de competição e depois se reorganizar para a reta final, que vai ser pauleira aí até a reta final, até o final do campeonato. Além disso, né, além de vencer, também é importante entender os personagens que fizeram essa vitória. Eu falei do William Machado, o Lourenço bateu o escanteio para o gol número 1 da equipe do Ceará. O Fernandinho fez uma jogada de arrancada, ele tinha entrado há pouco tempo no lugar do Pedro Henrique para fazer aquele lance que redundou no gol. O fato do Pedro Raul atrair a marcação, isso faz muita diferença para a equipe do Ceará. E o Bruno, que entregou um gol, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser melhorado, isso não pode ficar no contexto de que foi de virada, foi mais interessante, foi mesmo, é muito melhor, é mais gostoso, é sim, mas você não pode dar gol ao adversário para ter que virar um placar. Não, isso não pode, você precisa consertar isso aí, mas temos que dizer que o restante da partida o Bruno foi muito seguro, o que me mostra que, além de bom goleiro, ele tem uma característica que é muito importante para qualquer profissional, sobretudo jogador de futebol, e mais ainda para o goleiro, que é ter personalidade. Personalidade, capacidade de sobrepujar o momento difícil e continuar performando durante o restante da partida. E isso o Bruno fez. E nem se negou a sair de novo com a bola quando foi necessário. Ele também fez isso. Saiu tocando quando foi preciso. Não foi preciso, deu o chutão. Quando foi preciso, saiu jogando. E fez boas defesas. Então, temos que encarar que a personalidade do Bruno também faz diferença. E diante de tudo isso, né, não podemos... O Marcos Vitor, acho que fez uma grande partida. Eu espero até que ele permaneça como titular. Infelizmente, eu acho que não. Infelizmente, eu acho que o Marlon vai voltar. Não acho que o Marlon seja tão ruim quanto alguns pensam, mas entendo que o Marcos Vitor merecia uma sequência na zaga do Ceará.
Em todo caso, vamos esperar esse jogo contra o Flamengo, quais as decisões que o Condé vai tomar. Agora, de uma coisa, uma coisa eu tenho que dizer, de uma coisa eu tenho certeza. O Galeano vem fazendo uma temporada muito boa e cresceu dentro da temporada. De um jogador que começou no Campeonato Cearense extremamente questionado a um atleta que hoje faz diferença para o Ceará na temporada. O Galeano já marca seu 4º gol pelo Ceará no Campeonato Brasileiro. O Galeano, só o Galeano marcou gols depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Só o Galeano marcou, foram 3 gols do Ceará, 1 no Clássico Rei, 2 contra o Cruzeiro. Todos eles com caráter de vitória, levando o time a 3 pontos. Só o Galeano marcou. E vem crescendo de produção em todos os aspectos na equipe do Ceará. Defensivamente ele sempre foi bem e agora ofensivamente ele também tem feito diferença nessa equipe do Ceará, o Galeano. Então é claro que também é destaque para o técnico Léo Condé, esse seu bom atacante que vem sendo importante para as suas vitórias do Ceará nesse Campeonato Brasileiro. O Galeano está vivendo um momento muito bacana aqui, em outros momentos eu já falei sobre isso, é um jogador muito trabalhador, muito sério, muito focado, né? E ajuda muito na fase defensiva e quando tem a bola está sempre ofertando possibilidade de transição, de jogada de lado e agora também chegando na área. Ele é um bom cabeceador, não é tão alto, mas é um bom cabeceador, a maioria dos gols dele tem sido de cabeça. E a gente espera que quando um não tiver as possibilidades de fazer o gol, que a gente tenha outras opções também. Galeano, hein? Eu mesmo tenho que dizer a verdade para vocês veem os vídeos, eu acho que vocês concordam comigo, eu sempre imaginei que o Galeano não é o atacante dos sonhos do torcedor do Ceará. Eu acredito que não é o atacante dos sonhos para o torcedor do Ceará. Mas o cara tem jogado mais do que a gente imaginava que ele pudesse jogar e tem feito diferença. Então, temos só que dar parabéns ao Galeano. E se ele continuar jogando assim, ele será titular do Ceará e ajudará o Ceará nessa sua campanha, sem dúvidas nenhuma, no Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar de contratações e a primeira delas apresentada deve ser o Vina e ainda essa semana para o Ceará. O jogador teve um contato verbal com a direção e acertou verbalmente, faltam detalhes, e falta a assinatura do contrato. A ideia é que ele chegasse já na segunda-feira, ele deve chegar na terça. Tinha umas questões pessoais para resolver. E vai chegar, assinar o contrato e já vai começar a treinar. Ele estava mantendo a forma, deve passar para o departamento físico do Ceará tudo que ele fez nesse momento em que ele deixou a Arábia Saudita, onde jogava, para voltar ao futebol brasileiro, trabalhando como personal trainer, se mantendo em forma e passando a condição física atual dele. Claro que quando ele chegar ele vai fazer exames e avaliações. Essas informações servem para facilitar o trabalho do departamento físico de como vai ser esse trabalho para o Vina estar à disposição para os jogos. Mas ele faz, como qualquer jogador que chega em um novo clube, a bateria de exames, de avaliações e em seguida fica à disposição do técnico Léo Condé, que, a princípio, é bom que se diga, não foi um pedido do Léo Condé que o Vina viesse ou que um meia atacante viesse. Não, eu até entendo que o Léo Condé vai gostar muito de ter o Vina no seu elenco, é mais um jogador com característica diferente dos que ele tem lá. Mas o Léo entendia que era mais importante um atacante de lado para a direita, um atacante de lado para a esquerda, mais um centroavante e mais um volante, que foram jogadores que ele, Léo Condé, pediu à direção do clube depois de reunião com o departamento de futebol e chegaram a essa conclusão. Mas ganhou um meio atacante com qualidade e que com condição de finalização faz gols. E isso é um diferencial no futebol brasileiro. Então, se o Vina vier bem, se ele estiver com a qualidade de quando ele esteve nos seus melhores momentos no Ceará, ele vai ajudar muito a equipe do Ceará. E o próprio Léo Condé sabe disso. Em relação ao desfecho da contratação, não posso falar ainda, mas posso falar do atleta, né? Um jogador que tem muita qualidade, né? Todos o conhecem bem, né? Tem a capacidade técnica e de definição de jogada muito boa, próximo da área.
E o clube, eu tenho sempre falado isso, às vezes de repente algumas pessoas até cobram, o treinador não pede contratação. Aqui a gente conversa de uma maneira muito clara da diretoria com o treinador, a diretoria está se movimentando para encorpar o elenco. E assim, qualquer contratação nesse momento é bem-vinda para essa reta final de competição, né? Para a gente acrescentar ainda mais qualidade e virtudes no nosso conjunto que é muito forte. Né? Então vamos esperar o clube oficializar qualquer tipo de contratação e aí eu posso falar com mais propriedade com vocês. Mas é bom que se diga que as contratações não podem parar no Vina. O Ceará precisa dos outros reforços que foram mapeados. Existe mapeamento do jogador que está lá no outro clube e existe mapeamento dentro do seu time, do seu elenco. Então, o Ceará mapeou no elenco que precisa de 3 atacantes. Mapeou no seu elenco que precisa de mais um volante. Então o Ceará precisa desses jogadores. É importante que o Ceará não deixe, porque trouxe o Vina, porque a torcida ficou empolgada, porque há felicidade. O Vina é um só, deve cumprir a função que ele sempre cumpriu de meio atacante e dar uma ótima opção para o Léo Condé. Eu espero que ele esteja na melhor forma possível para ajudar. Mas o Ceará precisa dos outros reforços. O Vina não vai ser um atacante de lado, para atacar pelo lado e sair marcando. Ele não vai ser o centroavante para ficar na área e ser um substituto direto do Pedro Raul. Ele pode até fazer isso, mas faz como o Ailon faz. E não como o Pedro Raul, que é o centroavante com a característica de centroavante. Então, é necessário que o Ceará siga na busca pelos outros reforços. Os outros reforços são importantes também. Alguns torcedores, até conversando comigo nos comentários, disseram, olha, o problema do Ceará não é elenco, o problema do Ceará não é time, né? O problema do Ceará é escalação, vem outros problemas. Eu acho que tem problema, pode ter outro tipo de problema, mas um deles é a falta de opções com características específicas. A falta de atacantes mais rápidos pelo lado. Hoje o Fernandinho mostrou que se você for rápido, e como ele foi diante do Cruzeiro, olha o que pode sair daquela velocidade do Fernandinho. Então ele mostrou que a velocidade pode fazer a diferença. Se você tem um atacante por outro lado que faz a mesma coisa, em determinados momentos da partida, você pode precisar disso. E um centroavante, Pedro Raul não vai jogar todas as partidas até o final da temporada. Tem cartão, né, tem carga física em continuidade. E se for, mesmo que ele jogasse todas as partidas, mesmo que esse fosse o caso, não pode ter alguém para ser seu substituto em algum instante dos jogos? O Ceará precisa disso. E essas características são necessárias. Mas um volante eu também acho interessante, principalmente se for um jogador com qualidade técnica e boa saída de bola. Entendo que o Ceará precisa disso para revezar com o Dieguinho, para revezar com o Fernando Sobral, para revezar com o Richardson, que fez uma boa partida diante do Cruzeiro enquanto esteve em campo, para ser mais uma alternativa. Então o Ceará precisa desses reforços. E se ele conseguir esses reforços, certamente eles podem ajudar bastante para todas essas rodadas que o Ceará ainda tem pela frente no Campeonato Brasileiro. Lembrem-se, o Campeonato Brasileiro é composto de 38 rodadas. O Ceará jogou 16 jogos até o momento. Tem 22 partidas pela frente para jogar. E ele precisa, olha, sempre estar em alto nível. Se ficar alto, baixo, olha o que acontece. De repente, 3 derrotas consecutivas na competição. Então você precisa de bons jogadores no seu time titular e de boas peças também como opções no banco de reservas. Algumas delas, durante a temporada, ganhando a condição de titular. Porque é assim que deve acontecer num time de futebol. Não ter peças certas para titularidade e peças certas para reserva. Ter peças que hoje são titulares, mas jogadores que estão na suplência que devem brigar para tentar chegar à condição de titularidade também. Olha o que o Ceará tem aí pela frente. Vocês já viram aí, já perceberam? Domingo enfrenta o Flamengo, esse jogo das 6h30 da noite no Castelão, certamente com a presença de vocês, de um percentual muito bom da torcida do Ceará. No domingo que vem, o Ceará vai a São Paulo enfrentar a equipe do Palmeiras. Aí o confronto
às 4 da tarde. Depois, o Ceará, no sábado seguinte, dia 16 de agosto, vai enfrentar a equipe do Bragantino. Esse confronto está marcado para as 4 da tarde. E no dia 20 de agosto é uma quarta-feira, o Ceará enfrenta o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste. E no sábado, 23 de agosto, o adversário será o Grêmio, às 9 da noite, lá na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul. Então, 5 jogos bem difíceis, 4 deles pelo Brasileirão e 1 válido pela semifinal da Copa do Nordeste, jogos em que o Ceará tem que competir, tem que jogar e tem que, se possível, vencer para fazer o maior número de pontos possíveis, seja no Campeonato Brasileiro, seja relativo à Copa do Nordeste. O Ceará precisa estar nas cabeças, precisa entrar bem nos jogos, precisa buscar a sua participação, seja na Copa do Nordeste, quem sabe com mais um título, ou no Campeonato Brasileiro, principalmente no Campeonato Brasileiro, com uma manutenção para a temporada 2026, tão importante que é você se manter ano após ano, vários anos, jogando a Série A do Brasileirão. Amigo, amiga, hoje o time do Ceará mostrou, né, quando eu digo hoje, não o dia exato, mas tem mostrado com as substituições. Contra o Internacional, por exemplo, nós tivemos o Lucas Lima jogando ali. Contra o Cruzeiro, nós tivemos modificações, onde Richardson, que fazia tempo que não começava uma partida, foi titular, onde Marcos Vitor jogou sua terceira partida na temporada com qualidade, onde Lourenço fez sua melhor partida, no meu ponto de vista, no ano pelo Ceará, jogando numa alternativa tática diferente do Léo Condé, aonde nós tivemos um meio-campo com um enfrentamento de marcação, mas também com uma boa saída de bola, onde nós tivemos um Fernandinho entrando bem na segunda etapa. E o que eu queria saber de vocês é as alterações que aconteceram no jogo. E aí eu não vou levar em consideração as alterações das laterais, porque Fabiano e Rafael Ramos já disputam essa posição faz muito tempo. A alteração ali da lateral esquerda, eu também não levo muito em consideração, porque o Matheus Bahia é o dono da posição, ele só voltou de suspensão, né? Não tinha jogado a última partida contra o Mirassol, porque estava suspenso, voltou de suspensão. Mas a substituição na zaga com a entrada do Marcos Vitor e as substituições no meio-campo com as entradas do Richardson e do Lourenço são questões para a gente pensar, avaliar e, quem sabe, o Condé usar outras vezes. O que é que vocês pensam? É mais para jogo fora de casa? Quem desses jogadores que entraram podem, no ponto de vista de vocês, seguir como titulares na equipe? Quem deve voltar daqueles que saíram do time para dar lugar a esses? Saíram o Marlon na zaga, o Fernando Sobral e o Mugni no meio-campo, que até entraram e jogaram o final da partida contra o Cruzeiro. O Marlon não, os outros dois no meio-campo sim. Então, eu queria saber de vocês o que é que vocês pensam. Esse time deve permanecer? Deve sofrer alguma alteração? Quem fica, quem sai? O ponto de vista de vocês é bem importante. Eu gostaria realmente de ter esse ponto de vista para a gente conversar, para eu sentir o ponto de vista de vocês e para que possamos externar opiniões em relação a isso. Amigo, amiga, agradeço demais terem ficado até aqui e vou deixar para vocês os melhores momentos da partida, dessa estupenda vitória do Ceará de virada no Mineirão contra a equipe do Cruzeiro. Mas antes quero pedir que você deixe o seu like. O seu like é sempre muito importante. Não vá ficar sem deixar o like para a gente, porque faz uma grande diferença aqui para o canal. Então, seu like, seu joinha, o seu gostei, o seu legalzinho, o que você gostar de chamar, o importante é que você deixe o like e possa dar esse ponto de vista positivo de que aprovou o nosso vídeo, e ele é sempre muito importante. Também é importante você fazer a sua inscrição aqui no canal. Se você chega à página principal, lá tem inscreva-se, você clica vir um inscrito. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, o primeiro link vai direto para a página principal. Você clica nele, já vai para a página principal, já vai poder ser mais um inscrito no canal. Depois
vai para o sininho, ativa todas as notificações e aí fica de bem com a vida e o canal também fica muito feliz com você. Além disso, tem os outros links. Abaixo desse link que vai para a página principal do canal são os links das minhas redes sociais. Então você pode me seguir no Instagram, no Twitter, no TikTok. Fique à vontade para nos seguir como você queira. Também não esqueça de estar sempre ligado no Futebolês, todo dia, 11 da manhã. Na TV Jangadeiro 12.1 tem Futebolês, inclusive com os gols, com os melhores momentos dos jogos. E às 5 da tarde, na Jangadeiro Band News FM, tem Futebolês também. Os dois têm transmissão no YouTube, então você pode assistir na TV Jangadeiro 12.1 das 11 da manhã, ouvir na Jangadeiro Band News das 5 da tarde, e os dois você pode ver no YouTube do Futebolês. Eu agradeço demais por você estar conosco em todas as nossas redes sociais, no Futebolês e aqui no YouTube também. Aquele nosso compromisso continua firme e forte, continua valendo. Se Deus nos permitir, estaremos juntos nos próximos vídeos. Você fica com os melhores momentos e a gente volta nos próximos vídeos. Até lá!